meu amigo, tudo bem? Eu sou Renato Modesto e este é o canal Aldeia Universal, espiritualidade, autoconhecimento e expansão da consciência. Por favor, se você está acompanhando e gostando desses estudos, dê a sua contribuição para que eles continuem. Não podia ser mais fácil, basta dar o seu like aqui embaixo e seguir o canal. Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre uma das questões mais complexas de toda a história da filosofia e do pensamento humano. Uma questão que sempre foi muito debatida dentro das mais variadas linhas espirituais. Nós vamos falar sobre o problema do mal. A grande questão é a seguinte: como conciliar a existência do mal no mundo com a existência de Deus? Se Deus é onipotente, onisciente, benevolente, isso é, todo bondade, por que ele permite a existência do mal e do sofrimento? Para os céticos e ateus, esse paradoxo ou contradição é um dos maiores argumentos para dizer que Deus não existe. Muitos pensadores buscaram saídas religiosas e filosóficas, buscando demonstrar que tal contradição é apenas aparente. No budismo, nós encontramos a descrição de vários reinos ou bardos, além do nosso plano humano, incluindo bardos ou mundos infernais, onde a maldade impera, e também bardos celestiais, onde só habitam seres divinos. Também há uma explicação mitológica do mal, colocando o reino humano onde nós vivemos como um plano intermediário, onde convivem tanto forças do mal quanto do bem. Na tradição judaico-cristã, nós encontramos uma resposta mitológica, uma resposta bastante maniqueísta e dual. Ela parte da história de um homem chamado Enoque. Enoque conseguiu atingir um grau de evolução espiritual tão grande que ele superou o poder dos anjos. Ele se tornou então o maior dos anjos, o mais próximo de Deus, ganhando o nome de arcanjo Metatron, deixando então o anjo que antes era o mais luminoso morrendo de inveja, com ciúmes. Esse anjo que perdeu seu posto de mais luminoso não podia aceitar que um ser humano o tivesse superado em termos de poder. E ele então se voltou contra Deus. Esse rebelde vaidoso foi expulso do reino celestial e após a sua queda ele se tornou o Senhor dos infernos, o rei da maldade. Essas explicações mitológicas são bastante simplistas, bastante fantasiosas. No fundo, elas servem apenas para falar de modo figurativo do fato concreto de que existem no mundo o bem e o mal. Porém, pensando de uma forma racional, essas metáforas não dão conta de explicar verdadeiramente a existência do mal, não dão conta de justificá-lo. Para Santo Agostinho, o primeiro erro humano que leva ao mal acontece no Jardim do Éden, no momento do pecado original, quando Eva, influenciada pela serpente, induz Adão a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Vejam como essa história mitológica já batiza a árvore do Éden de uma forma bem clara, a árvore do conhecimento do bem e do mal, evidenciando que essa história foi criada para justificar essa dualidade. Encarando essa passagem de uma forma alegórica, como eu acredito que devem ser abordadas todas as passagens narrativas bíblicas, o que Santo Agostinho está indicando é que o mal existe porque Deus quis garantir para nós, para suas criaturas, um bem maior. O bem da liberdade, da escolha, do livre-arbítrio. Uma ideia que já havia sido defendida no século IV a.C. pelo filósofo Platão. Por nós sermos livres, nós podemos agir segundo a nossa vontade, tanto pelo caminho do bem quanto pelo caminho do mal. Então, dizendo de uma forma simples, o mal existe no mundo, mas não foi criado por Deus, e sim pelos homens, que Deus criou livres. O Espiritismo e as religiões orientais reforçam essa posição de explicar o mal através do livre-arbítrio, usando o conceito de karma, a lei de causa e efeito. Nessa linha de pensamento, além de conceder o livre-arbítrio,
Deus também criou a lei de causa e efeito, onde toda e qualquer ação humana tem uma consequência inevitável, condizente com a sua causa. O que ocorre, segundo essa visão, é que os homens usam mal a sua liberdade, cometendo atos violentos e egoístas. Isso cria karma negativo, tanto individualmente quanto coletivamente. As consequências desses maus atos vão ser sentidas ou na mesma vida ou em vidas futuras. E esse mecanismo ele tem uma função educativa, onde os sofrimentos, que são fruto das más ações, servem para auxiliar no aprendizado e na evolução dos seres. Resumindo, numa unificação livre entre o pensamento platônico, agostiniano, espírita e hinduísta, o mal pode ser visto como fruto das ações livres dos homens, acompanhado do sofrimento como remédio educativo. O objetivo qual é? A evolução. Deus permite que o homem sofra livremente as consequências dos seus atos, para que com o tempo ele aprenda a agir de forma correta, evolua, portanto, até o ponto de só realizar o bem, recebendo em troca paz e felicidade. O Espiritismo, inclusive, reforça essa visão ao afirmar, diferente da tradição judaico-cristã, que Deus nunca criou anjos ou demônios, seres que já seriam bons ou maus originalmente. Para o Espiritismo, Deus criou apenas espíritos puros. Alguns evoluíram através das suas experiências e atos até um estado angelical. Outros permaneceram no estado atrasado, realizando más ações que acarretaram más consequências, metaforicamente chafurdando ou derrapando no próprio mau uso do seu livre-arbítrio. O lado bom é que para o Espiritismo a evolução é só uma questão de tempo e todos os espíritos acabarão por ascender. Mas ainda considerando o mal como uma ação livre dos homens e o sofrimento como um remédio amargo, permanece uma dúvida. Por que Deus criou homens imperfeitos, capazes de escolher o mal? Se Ele é todo bondade, Ele podia ter criado só o bem, só a perfeição. Uma saída para essa questão também vem de Santo Agostinho. Segundo ele, o mal não é algo positivo, não é algo existente. Na verdade, ele é uma falta, uma deficiência de algo, no caso, do bem. O mal seria então a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz. Os seres maus agiriam assim por ignorarem o bem, ou por possuírem um grau pequeno, atrasado, de bondade e de luz. Algo que se resolveria com a evolução do espírito até a iluminação. Nesse caminho de pensamento, Deus não criou o mal. Ele só criou o bem, que deve ser aprendido e conquistado pelos homens. Mas ainda há outros pontos contraditórios. Se Deus é onisciente, se Ele conhece o passado, o presente, o futuro, como as ações humanas podem ser livres? Isso implicaria no fato de Deus nunca saber o que o homem vai escolher. Por exemplo, eu escolho levantar minha mão direita. Foi uma opção minha. Mas Deus, sendo onisciente, não sabia disso antes? E se Ele sabia, como que a escolha pode ter sido minha? Das duas, uma. Ou não existe livre-arbítrio e o mal é responsabilidade de Deus. Ou existe livre-arbítrio e Deus não é onisciente. Portanto, não é perfeito. Só que o conceito de Deus exige a qualidade da perfeição. Complexo, não é? Não é sem motivo que esse é um dos principais debates filosóficos de toda a história do pensamento. A visão hinduísta do Advaita Vedanta, a doutrina do não dualismo, sobre a qual ainda voltaremos a falar muitas vezes nesse canal, é a seguinte: a liberdade e a falta dela, o bem e o mal, a alegria e o sofrimento, assim como todos os pares de opostos, só existem no mundo manifestado da dualidade.
Nesse mundo da manifestação, o mal existe por causa da ignorância, da ilusão, do egoísmo. O ser acredita que é uma individualidade separada do resto do mundo e dos outros seres. Ele fica então interessado e apegado antes de tudo em quê? Ao seu corpo-mente, ao seu ego, ao seu bem pessoal, aos seus desejos e vontades, que ele considera mais importantes do que os desejos e vontades dos outros. Para alcançar a satisfação desses desejos egoístas, ele começa a praticar o mal, roubando, matando, enganando e assim por diante. O mal seria então um amor desviado unicamente para interesses próprios, um amor egoísta, que só pensa na satisfação pessoal em detrimento dos outros. O ser mal age então para satisfazer os seus desejos, vontades, paixões, isso é, por amor exclusivo a si mesmo. Trata-se do amor e do bem deturpados pela ignorância a respeito do que é o verdadeiro ser. Tanto que essa ignorância, que é a causa do mal, se dissolve assim que o ser individual compreende quem ele realmente é, quando ele realiza o seu verdadeiro ser, que é a pura unidade. Isso explica o mal no mundo manifestado e dual. E também explica o sofrimento, que é a consequência do mal, segundo a lei implacável do karma. Mas o Advaita dá um passo além. Se nós entendemos que o mundo manifestado não tem realidade em si mesmo, que ele é só relativo, uma ilusão sobreposta à única realidade, que é a consciência pura, nós compreendemos que o bem e o mal, assim como todos os outros opostos, não possuem existência em si mesmos. No mundo da ilusão, no samsara, tudo o que conversamos segue valendo. O bem e o mal existem por causa do livre-arbítrio e o karma existe trazendo felicidade ou sofrimento como recompensa ou como remédio. Mas, na realidade, só o que existe é a consciência pura, a eterna testemunha, a existência, consciência e felicidade. Só existe Deus, intocado por todos os aparentes opostos. Vejam que essa interpretação milenar não dualista é a única em que Deus permanece absolutamente imaculado, puro, eternamente perfeito, incorruptível. Isso porque ele é a consciência pura, além do mundo projetado da multiplicidade ilusória, além dos opostos, além do bem e do mal. Mas eu acho que já está bom de filosofia por hoje. Vamos considerar a questão agora de um ponto de vista mais prático. No nosso mundo do dia a dia, no mundo manifestado, o mal é sem dúvida um problema concreto, gravíssimo. Há guerras, violência, racismo, crimes, opressão, doenças, muitas energias pesadas e sombrias que nos ameaçam. Nós temos que ter muita firmeza para encarar tudo isso sem entrar nas vibrações da tristeza e do desespero. Ter fé, ter um caminho espiritual ajuda demais nesse sentido. Além disso, nós podemos encontrar força na nossa irmandade, no nosso grupo de amigos que pensam como nós, e também na proteção dos seres de luz que nos acompanham. Como médiuns, nós temos que estar prontos para lidar com espíritos menos evoluídos, com obsessores, vampiros energéticos, espíritos zombeteiros, enfim, malfazejos em geral. Há espíritos realmente maldosos que acompanham pessoas e grupos espirituais com a intenção de atrapalhar, de se vingar, magoar, ferir. Mas também existem obsessores que o são sem intenção de praticar o mal. Alguns nem mesmo têm consciência do quanto eles atrapalham. Eles podem estar perto das pessoas por apego, por amor, costume, muitas vezes para compartilhar vícios, não só em substâncias como bebida e drogas, mas também para compartilhar vícios de comportamento. Esses espíritos desequilibrados são chamados por diversos nomes dependendo da linha espiritual. Obsessores no espiritismo, vampiros energéticos no esoterismo, quiumbas na umbanda, malfazejos no santo daime e assim por diante.
O primeiro recurso para se proteger deles é a oração, pedindo força e proteção aos guias e mentores. Quando nós vibramos na energia da fé, da luz, do amor, entidades benéficas se aproximam para nos guardar e para encaminhar esses espíritos trevosos na direção da luz. É muito importante nessa questão a gente tomar cuidado com a vaidade. Quem tem autoridade e força para encaminhar, doutrinar, melhorar os malfazejos são os seres de luz, a quem nós pedimos auxílio. Sendo assim, quando pensamos em doutrinar ou encaminhar os espíritos atrasados, a ideia é realizar isso através de preces e vibrações aos guias, aos guardiões do astral. São eles que vão realizar o trabalho necessário de desobsessão e esclarecimento. É muito importante não resistir ao mal quando nós sentimos a sua presença. Se a gente confronta, se a gente entra na briga, então nós estamos respondendo ao mal com o mal. Nós estamos entrando na mesma vibração. Tudo o que nós podemos fazer é procurar guiar, encaminhar os malfazejos para os médicos lá do alto, para os espíritos de luz da nossa egrégora, que se apresentam nos nossos trabalhos espirituais, nas nossas famílias, nos nossos grupos de amigos, para que esses guias auxiliem os espíritos necessitados. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te peço para dar o seu like aqui embaixo. É fácil, só apertar ali no positivo e você vai estar ajudando o canal a seguir adiante. Também deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário e compartilhe com os amigos. Também te peço que siga o canal Aldeia Universal aqui no YouTube, para que a gente possa seguir juntos nesses estudos. E caso você esteja ouvindo o podcast Aldeia Universal, por favor inclua o canal na sua lista de favoritos. Muito obrigado pela sua companhia. Vai ser um grande prazer seguir nessa viagem de autoconhecimento com você. Até o próximo encontro. Muita paz e felicidade em sua vida.